Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu li um artigo que eu achei muito interessante. É uma reflexão sobre o fim ou o declínio dos Estados-nação e a globalização. A globalização está contra os Estados independentes? Será que vai destruí-los? O mundo vai chegar a ser todo uma aldeia global, todo o mundo debaixo de uma autoridade só? Está caminhando nessa direção. No entanto, pessoas estudiosas do assunto fizeram um levantamento, eu tenho aqui em mãos, e eles constataram que ainda existem cerca de 55 movimentos independentistas no mundo. São movimentos que visam a independência da sua região para criar um outro país. E eles localizaram isso. Na Espanha, por exemplo, houve muita notícia sobre isso e esse movimento foi totalmente abafado. Na Catalunha, aqueles catalões sediados em Barcelona, é a cidade principal da região, eles estão sempre querendo se tornar independentes da Espanha. Eles não aceitam a imposição da Espanha. Mas o fato é que eles foram amassados, pisados e calados nessa pretensão. Na Inglaterra também existem muitos movimentos assim independentistas. Na Escócia, na Irlanda do Norte, tudo isso existe. Na própria Itália, no norte existe, na Groenlândia existe esse movimento também. Na Ucrânia do leste, a Ucrânia protagonizou notícias de guerra recentemente, tudo foi sufocado pela Rússia e pela Ucrânia, mas existe ainda muita insatisfação e desejo daquelas regiões de se tornarem independentes. Na Índia, entre a Índia, a China e o Paquistão, a Caxemira também é uma região que sonha em ter independência. O Kurdistão não existe como país, está dentro do Iraque, parte dentro da Turquia, mas eles sonham em ser um país, o país dos curdos, que são descendentes lá dos medos e dos elamitas do passado. Esses curdos sonham em ser um país, mas não são. E assim por diante. Existem muitos, no mundo todo, movimentos de independência para se tornarem independentes. Até na China tem o Tibete também, é uma região onde a população sonha ficar independente da China. Muitos lugares do mundo têm esse movimento, mas o fato é que a história recente da humanidade tem mostrado o seguinte: não dá. A Argentina tentou tomar ou retomar as Ilhas Malvinas, a Inglaterra sufocou a Argentina e hoje aquelas ilhas que estão ali ao lado da Argentina são chamadas Ilhas Falkland por causa da Inglaterra, são pertencentes à Inglaterra, embora ao lado da Argentina. Ultimamente, nenhum movimento desses tem sido bem sucedido. O mundo parece que não reconhece. Não adianta, por exemplo, na Espanha, a Catalunha, os catalões quererem estabelecer um Estado. Eles resolveram, fizeram um plebiscito, o plebiscito ganhou, eles se declararam independentes, mas a Espanha não reconheceu, a Europa não reconheceu e o resto do mundo não reconheceu. Não adianta, eles não tendo o reconhecimento do mundo, não conseguem. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo uma época dessa globalização, existe um pensamento global.
Há um movimento que está gerando essas análises, que é o que o presidente Donald Trump está representando nos Estados Unidos. Ele está querendo os Estados Unidos para os americanos. Hoje, a economia está melhorando nos Estados Unidos e o desemprego está se reduzindo, a atividade econômica está batendo recordes nos últimos tempos nos Estados Unidos. O país está numa prosperidade a toda prova, mas o mundo não reconhece, não apoia, a grande mídia não divulga e, pelo contrário, o presidente Donald Trump é execrado e há uma pressão do mundo todo para que ele saia contra ele. Ele está indo bem, está sendo bem sucedido na economia do seu país e agradando uma grande parte do povo americano. Mas há uma outra parte do povo americano, são os estrangeiros, imigrantes, esses que odeiam o presidente Donald Trump, a grande mídia odeia, as nações do mundo, a ONU odeia esse movimento. E então, embora seja um país grande, mais poderoso do mundo, os Estados Unidos são um país reconhecido, apesar disto, estão sendo isolados do restante do mundo. O mundo globalizado e caminhando para a globalização ainda maior, rejeita essa posição dos Estados Unidos. Alguns movimentos tentaram na Europa recentemente conquistar o eleitorado e foram derrotados. A direita na Europa foi derrotada em todas as últimas eleições, porque a maioria do povo, a grande mídia, a ONU, o pensamento geral das nações não aceita aquilo. A Alemanha para os alemães, França para os franceses, não. A França é um país que tem que agir para abençoar o mundo todo. A Alemanha é a mola econômica de toda a Europa. Sem a Alemanha não tem Europa, então não adianta a Alemanha pender para a direita, porque vai atrapalhar a Europa toda. Então isso nem de longe é permitido. E assim, a política, as autoridades policiais, a grande mídia abafam qualquer movimento de direita nos Estados Unidos. No Brasil, movimentos de direita ansiando por uma intervenção militar, apoiando Jair Bolsonaro, tudo isso existe, é uma insatisfação grande do país, mas isso também não vai à frente. Em resumo, quem está governando o mundo é o espírito do anticristo. Não há uma pessoa ainda no governo do mundo, no governo geral do mundo, mas há uma política dominante e essa política não tem jeito, não se luta contra ela. Ela é muito forte, é a globalização, é o espírito de Satanás, o espírito do anticristo, dizendo que nenhuma nação pode querer o bem só para ela. Cada nação tem que estar inserida no bem do mundo todo. Nenhum país, como os Estados Unidos de Donald Trump, pode querer tudo só para si. Seria um egoísmo muito grande. Eles dizem que os Estados Unidos têm que trabalhar para o bem do mundo todo, não só para os americanos. E países menores, então, nem se fala. E movimentos menores, nem de longe, podem receber apoio. Portanto, se até os Estados Unidos estão sendo muito criticados, quanto mais os pequenos movimentos e os pequenos países. Ultimamente, todos os países entenderam que tem que se ligar. Quando o Lula foi presidente no Brasil e gastou essa enormidade de dinheiro, uma verdadeira orgia, jogando dinheiro fora por aí, um dia a gente deve falar em alguns desses assuntos. Ele despejou dinheiro no mundo todo, um dinheiro que o Brasil não tinha, que hoje aumentou a dívida
do Brasil. É uma dívida colossal, impagável. Mas ele usou esse dinheiro para fazer propaganda pelo mundo. Ele não estava só. E ainda hoje, essa ideia que o Lula lançou não está só, faz parte das esquerdas no mundo todo. E cada país tem que estar inserido num bloco. Os grandes blocos estão se formando no mundo. O Ocidente, com o Anticristo, a Europa, Estados Unidos e os outros países que inevitavelmente vão ter que estar juntos. O Brasil não adianta querer se separar dos Estados Unidos e da Europa. Já tentou na época do Lula e se deu mal. Não adianta, o Brasil tem que estar junto com os Estados Unidos e a Europa, que é o bloco do Anticristo. O outro bloco é o Oriente, a China é o país líder e o Japão, Coreia, por enquanto, estão afastados. Eles pensam que estão melhor se associando aos Estados Unidos e à Europa, mas essa bola de neve está crescendo. A China vai aumentando a sua comercialização, vai aumentando o seu poder bélico e diplomaticamente negociando com o Japão, com Coreia do Sul, Filipinas, esses países da Ásia que vão acabar juntos com a China formando esse grande bloco. E o outro bloco é a Rússia, com os países árabes e muçulmanos. Eles vão consolidando as suas alianças. E assim, esses três blocos estarão dominando o mundo. Não adianta um país querer ser independente. Ultimamente, a Líbia de Muammar Gaddafi quis ser independente. Os Estados Unidos invadiram lá com apoio dos outros países e ficou por isso mesmo, acabou o seu Gaddafi e a Líbia hoje é um centro de treinamento de terroristas. Bom, outros países também foram assim sacudidos. O Egito, por exemplo. O país que deu o ensejo a uma análise muito interessante é a Síria. Os Estados Unidos resolveram desestabilizar a Síria, acreditando que depois eles iriam conseguir ter influência. A Rússia entrou e praticamente tirou os Estados Unidos de lá. Hoje os Estados Unidos não têm influência nenhuma. Os grupos rebeldes aos quais os Estados Unidos apoia, dando armas. Os Estados Unidos têm um movimento muito sujo por debaixo do pano. O debaixo aí da visão mundial, debaixo do que o povo sabe. Aquilo que a CIA faz por trás ainda tem uma atuação muito grande no mundo todo. Os Estados Unidos acreditavam que podiam influenciar a Síria, se deram mal. A Rússia entrou, os Estados Unidos ficaram com medo. O presidente Barack Obama ameaçou invadir a Síria, não teve coragem por causa da Rússia e hoje a Rússia domina não só a Síria, mas influencia toda a região. Isso são exemplos de como um país como a Líbia, como o Egito, como a Síria não conseguem ser independentes. Eles têm que estar aliados a um dos três blocos do mundo. Esses são os três blocos. Quando tudo estiver definido, o final vem a Batalha do Armagedon também. Primeiro a Rússia com Gog e Magog, depois a China contra os Estados Unidos e a Europa, é o Armagedon e a volta de Jesus. Tudo isso já está se definindo. Mas então eu quero concluir essa reflexão da seguinte maneira. Esses estudiosos, filósofos, pensadores, cientistas políticos analisaram o seguinte: não há mais espaço no mundo para um país independente. Cada país tem que estar aliado com um outro bloco qualquer. O Brasil ensaiou, na época de Lula, uma certa independência. Se deu mal, hoje o Brasil está caminhando para ser subalterno, totalmente capacho, de novo, dos Estados Unidos e da Europa. Não tem outra saída. O Brasil faz parte da base do anticristo e não tem jeito de sair mais. Quem manda hoje no Brasil é o grande capital internacional. Quem sustenta o presidente Michel Temer, que não tem apoio nenhum da população, é o capital internacional.
o espírito do anticristo é quem sustenta Michel Temer na presidência. Entenda isso, ele não tem apoio popular nenhum, mas quem o sustenta é o espírito do anticristo, ou seja, o grande capital mundial que está sustentando Temer. Europa, Estados Unidos controlam o dinheiro e eles estão assim sufocando o Brasil para o Brasil estar subalterno totalmente, e é o que vai acontecer. Todas essas reformas e leis e a política toda no Brasil, tudo vai ser feito de acordo com quem manda no Brasil, que é o espírito do anticristo. Ou seja, este consenso global, essa globalização é que vai mandar no Brasil cada vez mais e mais. Não tem jeito de um país se tornar sozinho, isolado no mundo. Não existe mais essa independência. Cada país ou vai se ligar com a Rússia, o Brasil não tem essa alternativa, porque está longe, ou vai se ligar com a China. O Brasil tentou, mas não tem essa alternativa, está longe e não tem outro jeito. Vai ter que se ligar com os Estados Unidos e Europa, e só que na situação atual o Brasil vai ser um capacho desses outros países, um país colônia e dominado, como nós estamos vendo as coisas caminharem para acontecer. Então entenda essa situação. Esses analistas verificaram o seguinte: o mundo já está de tal forma bombardeado pela propaganda de globalização, pelo espírito do anticristo, que não existe nem de longe mais a possibilidade de um país ser independente. Não existe mais a possibilidade de ser um país-nação, um país independente. Isso não existe mais. O país está ligado a algum bloco, e no caso do Brasil não tem outro bloco a não ser o do anticristo, Estados Unidos e Europa, e vai estar dominado, querendo ou não querendo, porque já são eles que, através dos banqueiros internacionais, do capital internacional, são eles que mandam no Brasil, são eles que sustentam Michel Temer, e quando eles quiserem eles tiram também e põem outro no lugar. Esta é a realidade. Por causa disso, o mundo já está caminhando para os últimos acontecimentos descritos na Bíblia. E nós cristãos, não adianta queremos mudar essa situação do país. Nós temos é que trabalhar para o reino de Deus, ganhar almas, edificar vidas, e não adianta o povo de Deus ficar sonhando com política, e as leis que nós tanto tememos, elas virão. O homossexualismo e aborto e essa ideologia de gênero, isso vem de um jeito ou de outro, e vem. E não adianta a gente ficar brigando. Nós temos que defender nossas famílias e nossos irmãos, mas a gente não vai conseguir mudar, impedir essas leis de virem para o Brasil, porque isso é imposição do mundo todo, e são eles que estão mandando no mundo e vão mandar no Brasil também. De forma que a gente precisa entender isso. O Brasil tem um rumo em direção aos braços do anticristo, e nós vamos ganhar almas e estender o reino de Deus, mas não tenha dúvida que nós vamos sofrer toda essa perseguição que o anticristo já está trazendo e vai continuar a trazer até que o Senhor nos arrebate. Mas até lá nós vamos sofrer, e não adianta a gente ficar brigando com isso. Eu acho que é até perda de tempo ficar dando ibope aí nas redes sociais para campanha contra a ideologia de gênero, contra o homossexualismo, contra a lei disso, contra a lei daquilo. Eu acho até que é perda de tempo, porque nós não vamos mudar o pensamento global que a grande mídia traz para a cabeça das pessoas. É predominante e nós somos minoria. Não tem jeito do povo de Deus mudar essa situação, a não ser em oração. Se todo o povo se unisse em oração, Deus fizesse milagre, mas nem há essa conscientização. O povo não é de tanta oração, e não é plano de Deus mudar isto. O mundo está posto no anticristo, que é o preposto do maligno, e o Brasil está posto no espírito do anticristo também.
Portanto, nós vamos entender essa situação. Não existe essa possibilidade, um regime militar no Brasil mudar. Não vai ter mais regime militar, não vai mais mudar nada no Brasil. O Brasil está caminhando no rumo dos braços do anticristo. Nós temos que cuidar do reino de Deus, que tem a sede não aqui, mas lá na Jerusalém Celestial. Não é para perder tempo com essa participação política. Deixe para quem quiser fazer isso, mas o nosso trabalho é nos ocuparmos do reino de Deus e ganharmos almas para Jesus. Esse é o trabalho que o Senhor nos entregou.